Olá, eu sou Daiane Queiroz, especialista em gestão de negócios e Black Belt em Lean Six Sigma, e hoje eu vim falar para vocês sobre empreendedorismo e por que ele está crescendo tanto no Brasil. O empreendedorismo ele está crescendo muito nos últimos anos, mas ele não é um conceito novo. Em 1942, por exemplo, um autor ele falou pra gente que o empreendedorismo ele está ligado ao capitalismo. Ele nasce do capitalismo e da nossa necessidade, da necessidade do ser humano de criar novos produtos, novos serviços, dar nova usabilidade a coisas que a gente já tem. Então seria aquela ideia de você deixar o velho para trás e começar a criar coisas novas. A ideia central do empreendedorismo é que ele tenha inovação e o fator risco. Então, essa é a ideia para você ser um empreendedor. Você tem que criar algo novo, gerar valor para aquelas pessoas, para o público que você está vendendo o seu produto ou serviço, e isso normalmente traz riscos, porque se você não tem disso no mercado, é um risco você oferecer isso de novo. Qual a diferença entre empresário e empreendedor? O empresário, ele está mais preocupado em perpetuar o negócio. Ele é aquele cara que muitas vezes herdou, esse negócio que ele tem. Muitas vezes ele comprou também, teve a decisão de investir, mas ele está muito preocupado com vendas, em perpetuar o negócio, em fazer dar certo e não tão ligado diretamente ao fator criatividade, ao fator inovação. Ele quer fazer com que a empresa dele vá para frente, com que o negócio dê certo. O empreendedor já é um pouco diferente. Ele está muito mais preocupado ao valor que ele vai gerar para o público dele. Tem o fator criatividade e o fator inovação. Muitas vezes o empreendedorismo, o empreendedor, ele não consegue ir para frente porque ele não tem tanto aquela pegada empresária, porque uma coisa basicamente complementa a outra. Só que eu quero trazer um debate para esse nosso vídeo de hoje. Eu acho que a gente não pode romantizar o empreendedorismo. Eu trouxe para vocês alguns números que são extremamente alarmantes e eu acredito que valem para um debate de quem vai comentar sobre o assunto empreendedorismo. No Brasil, hoje, nós temos 12 milhões e meio de pessoas que estão desempregadas. Nós já temos 8 milhões de microempreendedores individuais. Muitas dessas pessoas não resolvem empreender porque elas têm isso dentro delas, porque é de fato a sua vontade. Muitas delas fazem isso porque precisam sair da pobreza, porque não têm emprego devido à situação econômica e política do nosso país. Muitas vezes, para as mulheres, é muito mais alarmante, muito mais preocupante esses números. Por exemplo, metade das mulheres, depois que elas são mães, elas são demitidas dos seus empregos até 2 anos após terem de fato o bebê. Esse número é muito alto porque o mercado ele não está preparado para receber as mulheres. A maternidade é uma coisa natural e se a empresa ela não tem estrutura para absorver a mulher depois que a mulher é mãe, a gente vai ter um número muito grande de mulheres que não tem espaço no mercado e elas acham a solução para isso de fato no empreendedorismo. Em relação às pessoas mais pobres, as mulheres, por exemplo, elas não conseguem muitas vezes espaço no mercado de trabalho porque não tem creches suficientes para poder abarcar os seus filhos. Então, por exemplo, no Brasil, 3 milhões mais ou menos de crianças hoje estão matriculadas em creches, mas a gente ainda tem um número de 6 milhões de crianças que não têm vagas para que elas possam estudar. E de fato, essas mães não conseguem espaço no mercado de trabalho, porque elas têm uma renda mais baixa e a gente sabe que creche é algo que tem um valor bem alto, muitas vezes elas não conseguem organizar tudo para conseguir colocar de fato e pagar essas crianças na creche. Então, o espaço que elas conseguem, a alternativa
é o empreendedorismo, porque aí elas têm mais tempo de ficar com seus filhos, muitas vezes trabalham de casa. Só que nem sempre isso consegue fazer com que elas saiam da realidade que elas estão. Na classe C, por exemplo, 87% das mulheres que tinham mais ou menos um perfil empreendedor, depois que se tornaram mães, passaram a empreender. Então os números são muito alarmantes. Minha opinião, eu acredito que o empreendedorismo ele é uma alternativa boa, é o que a gente tem, de fato, mas eu acho que a gente não pode romantizar. O que a gente precisa é que, de fato, os empregos sejam gerados para aquelas pessoas que não têm o perfil empreendedor, para aquelas pessoas que estão empreendendo apenas por uma opção. Mas para quem já tem o perfil empreendedor, para quem gosta de inovação, para quem gosta de criatividade e quer criar coisas novas e quer abrir a sua empresa, eu acho que o empreendedorismo ele é uma coisa muito boa, que a gente também não pode demonizar. Mas eu acho que a gente tem que ponderar que na situação econômica do nosso país, o empreendedorismo ele cresce muito devido a um problema muito enraizado na nossa sociedade que cada vez mais prejudica quem está nas classes mais baixas e é aquilo, O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido que o empreendedorismo é uma coisa ótima, mas que não é algo também que a gente pode romantizar demais. Mas é uma coisa muito boa para quem quer, para quem pode e para quem gosta. Você ter o seu próprio negócio e você poder gerar valor para as pessoas é muito interessante, tá? É isso aí que eu queria trazer para vocês hoje sobre empreendedorismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada, até a próxima!